No Brasil de hoje, a voz dos mais variados grupos sociais se faz ouvir no espaço público. Não há questão de interesse coletivo em relação a qual cidadãos não se mobilizem para cobrar ações do Estado e tomar iniciativas por si mesmos. Este protagonismo dos cidadãos determina uma nova experiência de democracia no cotidiano, um novo padrão de atuação aos governos e novas formas de parceria entre sociedade civil, Estado e mercado. A ampliação das áreas de convergência não implica no apagamento das diferenças entre os setores. Pelo contrário, por serem diferentes é que podem canalizar recursos e competências específicas e complementares. Valorizar a corresponsabilidade dos cidadãos não significa tampouco eximir o governo de suas responsabilidades. No mundo contemporâneo, a democracia como exercício cotidiano não é mais possível sem a presença e ação fiscalizadora dos cidadãos. Nesse contexto, as organizações sociais, num espaço de basicamente 3 décadas, se desenvolveram de diversas formas, interagindo com os demais setores em praticamente todos os processos de sua gestão, da captação de recursos à sua própria estrutura. Seus conselhos são um bom exemplo dessa transrelação entre setores. As regras jurídicas para a constituição de uma entidade sem fins lucrativos, assim como outras exigências, estabelecem que elas tenham um conselho, cujos membros não podem ser remunerados direta ou indiretamente, nem obter lucro com as atividades desenvolvidas pela organização. Da mesma maneira que cada ONG se forma por causas, pessoas, formas de gestão e metodologias diferentes, os conselhos também acabam por desempenhar seus papéis de formas variadas. No geral, existem para garantir um encaminhamento estratégico, nem que seus encontros sejam esporádicos e pouco ativos. Para que os conselhos possam ter mais impacto e atuação dentro das organizações sociais, existem 10 responsabilidades básicas que os mesmos podem assumir. Definir a missão e os propósitos da organização. Selecionar, contratar, apoiar e avaliar o diretor executivo. Assegurar um eficaz planejamento organizacional. Captar recursos adequados aos propósitos da organização. Assegurar que os recursos sejam gerenciados com eficiência. Definir, monitorar e fortalecer programas e serviços. Projetar a imagem pública da organização. Zelar pela integridade legal e ética dentro da organização. Recrutar, orientar e envolver novos conselheiros e avaliar o seu próprio desempenho. É claro que nenhum conselho desempenha todos esses papéis numa ONG, mas refletir sobre as várias possibilidades pode explorar potenciais pouco aproveitados até então. Essa reflexão cabe tanto à organização social quanto ao próprio conselho. A minha profissão, eu sou advogado, atuo na área internacional e meu dia a dia é um dia de trabalho normal no escritório de advocacia e naturalmente também eu estou engajado num grande trabalho de bastante alcance social e espiritual também na Federação Espírita do Estado de São Paulo em várias casas espíritas, né? O meu engajamento começou há mais ou menos 35 anos atrás. E naturalmente eu comecei devagarzinho, numa época que eu era muito jovem, viajava muito, trabalhava demais. E conforme foi decorrendo o tempo, eu fui me dedicando cada vez mais a essa parte. Atualmente eu tenho um expediente no trabalho profissional de meio período, um pouquinho mais, e eu tenho o restante do tempo dedicado a essa parte social. Um ambiente de preocupação social sempre esteve presente na minha família. Todos nós, advogados, uma família tradicionalmente
ligada ao direito. E eu, por circunstâncias da vida, depois de me formar em direito, advoguei alguns anos e acabei ingressando em empresa. E fui trabalhar no laboratório Lilly, indústria farmacêutica, para fazer uma consultoria de 6 meses e acabei ficando 14 anos lá. E fiz a carreira toda lá e terminei como diretor do departamento legal do Lilly. Aí fui convidado para ser presidente de uma empresa farmacêutica brasileira, o Laboratório Sintofarma, e foi aí que eu comecei a, vamos dizer, a ter uma ação voltada para o social dentro de empresa. Eu naquela época, isso por volta de 1981, eu comecei a me preocupar com os problemas de alimentação do trabalhador. Então nós fazíamos cestas básicas, quando não se falava em cestas básicas. Nós tínhamos um restaurante onde a gente inovou no sentido de não tem bandejão, o restaurante era com toalha, talher e tudo mais. Comprei uma casa ao lado onde tinha o laboratório para fazer uma espécie de uma casa, um ambiente familiar onde os funcionários almoçavam e ao final do expediente eles podiam ficar lá trocando ideias, batendo papo. E com isso aquilo me deu um alento muito grande no sentido de que eu percebi que você trabalhar com o pessoal e com gente era mais importante do que ser um grande administrador. Tanto é que a minha carreira inteira, depois eu fui para o Surly, fui ser presidente do Surly, depois eu fui ser presidente da Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica, depois fui presidente do AXE, Laboratório AXE, onde eu me aposentei. A partir do momento que você entra para o Conselho, você começa a ter uma visão um pouco mais globalizada do que é o trabalho da Federação, que é muito grande, né? Sempre existiu no nosso estatuto esse mecanismo, Assembleia de Sócios anual, né? O Conselho Deliberativo, que forma também o Conselho Fiscal, e a Diretoria Executiva, que é formada, se não me engano, por 9 diretorias, né? Na Federação, nós temos aproximadamente uns 10 mil colaboradores voluntários, né? E à medida em que o colaborador ele vai se envolvendo cada vez mais com as atividades da casa, ele é convidado para ser conselheiro. Para você ser um conselheiro, você tem certos requisitos que você precisa preencher, um período mínimo de trabalho voluntário, estar realmente ativo na casa, né? Enfim, ser conselheiro significa você se dedicar um pouco mais aos trabalhos que nós desenvolvemos nas várias áreas da casa. Eu faço parte do conselho. A Federação Espírita é muito grande, então nós temos um conselho formado de 96 pessoas, 48 suplentes e 48 conselheiros efetivos, que são eleitos por uma Assembleia Geral de sócios efetivos, de pessoas que participam um pouco mais da organização. E o Conselho Deliberativo na Federação, ele elege a diretoria, e como ele tem essa função deliberativa, a função do Conselho também é deliberar sobre assuntos que fogem à competência da diretoria e opinar também em relação ao próprio desenvolvimento das atividades da diretoria executiva. Ele elege e também tem essa ação fiscalizadora. No nosso estatuto tem atribuições que são do Conselho Deliberativo. Se a diretoria precisa adotar uma dessas deliberações, eles precisam submeter a deliberação ao Conselho também. O Conselho ele se reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente nós convocamos sempre que for necessário uma deliberação especial mais urgente. Nós na Federação temos 48 conselheiros, então existem conselheiros que têm um mandato de 9 anos. Outros conselheiros têm um mandato de 6 anos e outros conselheiros têm um mandato de 3 anos. O que nós renovamos, na verdade, são as vagas desses conselheiros de 6 e 9 anos e renovamos 16 conselheiros de 3 anos. Então sempre está chegando gente nova. E essas pessoas novas, naturalmente, começam a se integrar, a participar do assunto, naturalmente tem a palavra se desejar e se pedir. Tem que ser muito organizado, porque são 96 pessoas, as reuniões geralmente têm 50, 60 pessoas, então precisa se seguir uma pauta, né? Quem desejar falar na reunião precisa pedir a palavra. Existe toda uma pauta que é preparada com antecedência.